Hoje, no Dia do Escritor, resolvemos homenagear um escritor que é um professor nosso. Trata-se do Luiz Ares Magalhães. Ele é professor de economia e demógrafo de formação. Foi uma entrevista muito legal. Ele se apresentou com todos os seus livros e de seus futuros projetos. Nós do CASSE esperamos que vocês curtam ela. Bom dia a todos os discentes do CASSE e do BCE, da UFABC. Eu me chamo Luiz Felipe Ares Magalhães, estive professor visitante aqui no BCE, da UFABC. O meu contrato se iniciou em agosto de 2021 e se encerra agora em agosto de 2023. Sou formado em Economia pela Universidade Federal de Santa Catarina, onde eu me especializei em Economia Política da América Latina, pesquisando temas da teoria marxista da dependência. A contribuição de autores como Rui Mauro Marini, Darcy Ribeiro, André Gunder Frank, autores que tradicionalmente são proscritos do ensino de economia das universidades públicas e privadas brasileiras e que eu aqui no UFABC tive o prazer de incorporar ao conteúdo programático de disciplinas como Economia Brasileira 1, Economia Brasileira 2 e Economia Brasileira Contemporânea, que foram as disciplinas que eu dei desde 2021 no BCE. Eu fiz mestrado e doutorado em Demografia pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e na demografia eu estudei com o meu grande projeto de pesquisa, vamos dizer assim, que são as migrações internacionais. No meu mestrado, eu pesquisei a imigração internacional de brasileiros e a superexploração da sua força de trabalho nos Estados Unidos. E no meu doutorado, eu pesquisei a imigração internacional de haitianos na cadeia frigorífica do sul do país, especialmente na agroindústria do oeste catarinense, em frigoríficos bastante conhecidos da economia brasileira. Tanto num quanto outro, eu utilizei conceitos e categorias da teoria marxista da dependência, como superexploração da força de trabalho, subimperialismo, buscando mediar a mobilidade humana com a acumulação de capital, mostrando as atualidades, a contemporaneidade desse processo. Aqui no BCE, portanto, eu ministrei essas disciplinas de economia brasileira. Além dessa experiência, eu também, como demógrafo, eu lecionei disciplina de demografia e de análise demográfica para o planejamento territorial, essas em parcerias com o GPOP, que é um grupo que eu integro aqui na Universidade Federal do ABC. Para além dessa experiência docente, sou também coordenadora adjunto do Observatório das Migrações no estado de São Paulo, um grupo de pesquisa que se dedica ao estudo da mobilidade humana, coordenado pela professora Rosana Berninger, da Unicamp, e eu também sou pesquisador do Observatório das Metrópoles, um grupo de pesquisa sediado na PUC São Paulo, coordenado pela professora Lúcia Bogos, e os livros dos quais eu vou falar na sequência são cada um produção de um desses dois espaços de pesquisa. Em síntese, eu sou esse, e tive esse prazer imenso de ter sido professor visitante aqui da UFABC, conhecido professores tão importantes para o debate de economia no país, e ter conhecido e aprendido também muito com os discentes, com os alunos do BCE, que são os alunos que verdadeiramente fazem o curso e fazem a universidade, e é para eles que estamos em sala de aula e estamos aqui nesses projetos também. Então nós temos dois livros que eu tive o prazer de ser co-organizador e autor de alguns artigos e alguns capítulos destes livros. O primeiro livro é o livro Migrações Sul-Sul, é uma das últimas, das obras mais recentes e mais importantes do Observatório das Migrações no estado de São Paulo. Além de mim, tem outros professores da UFABC que também estão na comissão de organização, como a professora Júlia Bertino Moreira, professora do Bacharelado em Relações Internacionais, e a minha querida colega de GPOP, uma pessoa a quem eu devo muito, é uma referência, uma inspiração de pesquisa, a professora Roberta Guimarães Pérez, do BPP, do Bacharelado em Políticas Públicas. Enalteço a participação delas não só na organização do livro, mas também os importantes artigos e capítulos que elas escreveram para esse livro, Migrações Sul-Sul, do Observatório das Migrações no estado de São Paulo. Eu fui co-organizador desse livro, é um livro de 2019, onde nós fazemos uma reflexão sobre a formação e a consolidação das migrações internacionais da mobilidade, da modalidade Sul-Sul. O que são as migrações Sul-Sul? Nós, durante muito tempo, estivemos
acostumados, né, contextualizados pelas migrações sul-norte. A imigração de pessoas do Brasil para os Estados Unidos, para Portugal, para a Inglaterra, a migração de africanos de diversos países da África na Europa, migração de asiáticos para os Estados Unidos, migração, em síntese, de pessoas de países do sul global para países do norte global. Essa realidade tem se alterado estruturalmente desde a crise capitalista de 2007 e 2008, como uma crise, ela reforça a xenofobia e ela reforça o protecionismo. Por consequência dela, nós tivemos, portanto, uma dificuldade cada vez maior dos migrantes de países do sul global acessarem os países do norte global, e pela condição de dependência de remessas, ou seja, que esses fluxos migratórios terem que se permanecer, terem que ser mantidos e renovados em razão da dependência que as suas famílias têm e que os seus países de origem têm de receber as remessas que eles enviam, tiveram que alterar os destinos para países que naquela conjuntura de 2007 e 2008 estavam passando por um ciclo expansivo de sua economia. Então as migrações sul-sul se formam nesse contexto, e é por isso que países como Brasil, Argentina, Chile, os BRICS, de uma forma geral, passaram a receber mais imigrantes. Esse livro nós formulamos, produzimos, elaboramos para lançar luz sobre essa mobilidade de um novo tipo, que sai de países do sul global para países do sul global, passando por outros países do sul global. As migrações internacionais hoje elas são mais irreversíveis, envolvem mais o retorno, elas são mais circulares, envolvem mais outros países, não só origem e destino, e elas são mais também individuais e femininas do que as migrações internacionais de outras modalidades mais antigas. E esse livro, que eu tive o prazer de ser um dos organizadores, ele lança luz também sobre essa questão das migrações femininas, da migração para o trabalho, fazendo análises importantes sobre o processo de superexploração da força de trabalho de imigrantes de diversas nacionalidades. Então ele fala das ações da academia, nós temos artigos, nós temos relatos de experiência, nós temos notas de pesquisa, desde artigos mais teóricos e metodológicos. Por exemplo, um dos meus artigos nesse livro debate o conceito que eu proponho na minha tese de migração de dependência, que é um conceito que explica, a meu juízo, a migração haitiana no Brasil, migração de um país dependente em outro país dependente, mediada pela presença subimperialista brasileira, não só militar, mas também econômica e política no Haiti, e mediada aqui pela superexploração da força de trabalho haitiana, que é a forma com a qual os haitianos têm sido, infelizmente, objeto do nosso mercado de trabalho, do nosso mundo de trabalho, enquanto pessoas que têm os seus direitos violados no chão de fábrica. Então nós temos artigos tanto mais teóricos e metodológicos como esse, como também temos artigos mais notas de pesquisa e relatos de experiência, mostrando, por exemplo, a importante atuação de grupos de pesquisa para facilitar o acesso desses imigrantes às universidades públicas no Brasil. É um artigo que eu organizei junto com a professora Rosana Berninger, que é a nossa coordenadora do Observatório das Migrações, com outros professores, inclusive professores que também são aqui da UFBC. Então esse livro é uma importante contribuição para o debate sobre economia e mobilidade humana, enaltecendo essa modalidade contemporânea e predominante das migrações internacionais, que são as migrações sul-sul. E o outro livro é o livro Reforma Urbana e Direito à Cidade. Esse é um livro mais recente, ele é de 2022. É um livro organizado também por vários autores. Eu tive o prazer de ser colega de organização desse livro com o Anderson Kazu Nakano, professor da Unifesp, com a Lúcia Maria Machado Bogos, professora da PUC e coordenadora do Observatório das Metrópoles, com o professor Ricardo Gaspar, professor do curso de Economia da PUC São Paulo, e com a professora Suzana Pasternak, professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, a FAU-USP, da USP São Paulo. É um livro que fala dos desafios de uma reforma urbana e dos desafios de implementar uma agenda e uma política de direito à cidade. A reforma urbana, ela sintetiza três fatores, três questões, três dimensões importantes da questão urbana, que são o saneamento, a mobilidade urbana e a habitação. Então, quando nós falamos de reforma urbana, nós falamos desses três pontos. E falamos essencialmente da criação de uma cidade que esteja voltada para aqueles que efetivamente produzem a cidade, né? Os trabalhadores e as trabalhadoras. Aqueles que saem todos os dias de suas casas para ir trabalhar e que muitas vezes, na maior parte das metrópoles brasileiras, residem muito longe do seu trabalho e não têm com isso possibilidades materiais, inclusive físicas, de ter acesso aos equipamentos públicos, municipais, urbanos. Nós fazemos essa reflexão nesse livro, contextualizando essas questões da produção social do espaço urbano com a produção econômica das cidades.
os processos econômicos que estão em curso. Então, nesse sentido, eu e o professor Gabriel Rossini, aqui do BCE da UFABC, junto com os professores Suzana Pasternak, Ricardo Gaspar e Alexandre Vidal, esse último da FGV São Paulo, nós escrevemos um artigo intitulado Restrições, Tendências e Perspectivas da Indústria da Transformação na região metropolitana de São Paulo, abordando o fenômeno da desindustrialização na região do ABC e, sobretudo, os impactos que essa desindustrialização traz sobre a estrutura socioocupacional do emprego nessas cidades. Como que essas cidades estão deixando progressivamente de ser cidades industriais, se convertendo economicamente em cidades de serviços, uns serviços de menor qualificação e, portanto, de menor remuneração. E, ao fim desse artigo, analisamos os impactos espaciais dessa conversão econômica, dessa desindustrialização. Esse é um dos artigos que eu tive o privilégio de escrever nesse livro, um artigo mais de fundo econômico, né, debatendo o conceito de desindustrialização e os impactos e as repercussões espaciais desse processo. Então, este livro, uma produção do Observatório das Metrópoles, e o livro anterior, uma produção do Observatório das Migrações no Estado de São Paulo. Convido a todos, todas e todos os nossos discentes a terem acesso a esse livro, a esses livros. Os dois estão disponíveis em PDF, este no site do Observatório das Metrópoles e esse no site do Observatório das Migrações. Eu tive o prazer de ter feito um trabalho de campo para minha tese no Haiti. Eu fiquei praticamente um mês no Haiti no ano de 2016. E a minha tese ela tem um caderno de campo que ele reúne notas etnográficas da minha pesquisa de campo no Haiti. Então, eu entendo, Dante e Cassi, que o livro meu do futuro é um livro meu do passado, que é o meu livro do presente, que é o tema que me acompanha, que tem me acompanhado e que eu seguirei pesquisando, que é o tema da migração haitiana. Então, o meu livro do futuro é publicar a minha tese, defendida em 2017 na Unicamp. É o meu planejamento para o final desse ano e ao longo do ano que vem também, atualizar, né, as informações estatísticas, tendo em vista a divulgação dos dados do último censo demográfico de 2022 e dar publicidade às notas etnográficas de pesquisa, submetendo à reflexão dos demais migrólogos e pesquisadores do tema a minha proposição teórica, que é o conceito de imigração de dependência, para explicar a imigração haitiana no sul do Brasil e no Brasil como um todo. Então, é o estudo a partir dos conceitos e categorias da teoria marxista da dependência, e eu entendo que esse é o meu grande desafio, né? Publicar a minha tese de doutorado e dar visibilidade a esses temas, especialmente essas notas etnográficas que reúnem aspectos objetivos, como também aspectos mais simbólicos e subjetivos do meu trabalho de campo, da minha pesquisa de campo no Haiti, feita ao longo do mês de maio e junho de 2016. Esse é o meu projeto de publicação futura. Ok, muito obrigado, professor. Muito obrigado por você dispor esse tempo para a gente realizar essa entrevista. E sempre que você precisar de mim ou do caso, a gente tá aí para te ajudar na medida do possível. Estou completamente à disposição, Dante, e demais discentes do CAS, parabenizo vocês pela iniciativa, e não só pela iniciativa, mas também pelo todo o trabalho de representação discente, que é absolutamente indispensável e muito importante para que nós tenhamos um processo de ensino, né, pesquisa e extensão com a presença, com a participação protagônica dos estudantes. Não existe universidade sem vocês, não existe curso de economia sem vocês, e a atuação de vocês deve ser sempre enaltecida e incentivada para muito além da participação em sala de aula. E também nesses espaços não formais de ensino, né? E especialmente na representação discente. Parabéns a todos vocês. Muito obrigado, professor.